Olá, ouvinte da Rádio Estadão e telespectador da TV Estadão. Nessas duas plataformas do Grupo Estado, começa agora mais um Estadão Discute. Essa semana, como sempre, com dois convidados, o tema que vamos debater, as eleições municipais, os cenários aí para essas eleições e também para as próximas já, de 2018. Os nossos convidados aqui no estúdio, dois especialistas, Denilze Oliveira Roshacker, que é professora do curso de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Obrigado pela presença, Denise. E também a presença de Renato Vieira, que é professor do curso de Gestão Pública do Complexo Educacional FMU. Renato, obrigado também. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar, acho que a partir de São Paulo, que é uma eleição local e nacional ao mesmo tempo, local, regional, nacional, acho que é tudo junto e misturado, né, Denilde? Pelo quadro atual que se desenha, o que você está vendo de projeções de cenários aqui em São Paulo? Bom, acho que a projeção mais clara é que nós teremos segundo turno, né? É uma eleição competitiva, acho que tem candidatos muito fortes e que cresceram nas últimas pesquisas, então mostra aí que o eleitor ainda está num processo de escolha. A eleição municipal, em geral, ela tem uma definição um pouco tardia do eleitor. Normalmente o eleitor deixa para escolher depois, já mais próximo do dia do pleito. Então isso também está se percebendo em São Paulo. Então você vê o aumento, queda dos candidatos, algumas ampliações, mas 3 candidatos têm agora já se colocado como candidatos bastante competitivos que pode ter aí ir para o segundo turno. Acho que a grande novidade em São Paulo, não sei se vocês vão concordar comigo, é o quanto o prefeito Haddad está abaixo nas pesquisas, né? E normalmente o prefeito tem uma vitrine para mostrar, mas no caso do Haddad, tanto a avaliação negativa que se tem do governo dele está afetando muito a campanha, e eu acho que aí uma dimensão nacional também, que é o desgaste do PT e da esquerda, e acho que no caso de São Paulo é maior do que em outras regiões, que também tem afetado a campanha dele e dos outros candidatos de esquerda. É interessante o que a Denilde comentou agora há pouco, porque quer queira, quer não, nós estamos numa caixa de ressonância, né? São Paulo tem uma projeção muito grande, né, sobre o cenário nacional. E é lógico que você tem uma lógica partidária envolvida nisso. À medida que você não tenha, vamos dizer, a popularização, né, a popularidade maior de um prefeito que está tentando a sua reeleição, isso, de certa forma, tende a influenciar nos números também, não só locais como nacionais, do próprio partido. Levando em consideração o sistema representativo, né, se aqui podemos avançar um pouquinho, nós temos uma porta de entrada, né, não só de prefeito, mas como de vereadores. E isso tem uma representação muito importante na renovação dos quadros de uma maneira geral. À medida que os prefeitos forem bem sucedidos, vamos dizer, isso termina influenciando também como ressonância, né, as organizações partidárias e, lógico, fortalecendo estados e também o próprio governo federal, né, por tabela. Então, e também a renovação dos quadros políticos. Esse é um ponto importante. Muitos deles começaram como vereadores, depois tentaram a sua eleição como prefeito e vão galgando, vamos dizer, posições dentro da hierarquia do poder que levam à renovação do quadro como um todo, né? Então, sem dúvida alguma, as eleições municipais, onde você tem prefeito e vereadores em 2016, no meu ponto de vista, tá, são as mais importantes de toda a República. Você pode até achar que é um exagero, mas não, há uma necessidade muito grande de renovação política e entender o poder político como o mediador das demandas sociais. Eu acho que tem um fator que, dessa questão da eleição municipal esse ano, ela ainda tem 2 fatores importantes. As regras mudaram, as regras não só de campanha eleitoral, né? De financiamento. Então, a gente está testando um novo modelo. Então, isso a gente percebeu essa semana o quanto os políticos estão preocupados com esse novo modelo de financiamento. É um dado importante, acho que 47% do financiamento são dos próprios candidatos. Então, eles estão colocando seus próprios recursos nas campanhas. Então, no caso de São Paulo, um candidato, que é o João Dória, tem
investido na própria campanha, então é um caso bastante diferente. E o outro lado, acho que é a polarização, né? Você falou da representação, e acho que a questão da polarização PT-PSDB, que em São Paulo sempre foi, aí nas últimas eleições municipais, uma característica, nessa eleição não está acontecendo. A esquerda está diluída em 3 candidatos que tentam se colocar, e você tem aí o PMDB surgindo que é a Marta, mas que também é um recall de ter sido do PT, e 2 candidatos que são novos, mais novo, o caso do Dória e o caso do Russomano, que é de um partido pequeno. Então, talvez a gente tenha 2 PSDBs também, porque o Matarazzo, o André Matarazzo está lá com a Marta tá lá também, com a Marta, né? Que está gerando também uma divisão dentro do próprio PSDB. Então, você tem um quadro partidário que muito novo do que a gente tinha nos últimos anos. Então, isso também mostra a característica dessa eleição, que ela é importante. Acho que aí eu concordo com o Renato, que ela é importante porque de todas as eleições é a que discute a cidade, né? Então as pessoas estão preocupadas o que é o meu dia a dia que vai ser afetado. Esse é um aspecto importante, né, que eu acho que está bem ressaltado pela Denilde, que é essa questão não é exatamente a nacionalização. Eu acho que, de certa forma, o tema da nacionalização dos temas nós já exaurimos durante todo o processo do impeachment como um todo. Esse é um ponto que foi amplamente discutido e as pessoas estão literalmente cansadas. Então elas estão preocupadas exatamente com a realidade da sua cidade, particularmente com o seu bairro, com a sua região, para problemas do cotidiano, naquilo que sensibiliza mais a vida das populações. Eu acredito pelo menos que um candidato que, de repente, ele ultrapasse, vamos dizer, um pouco essa fronteira, vamos dizer, a área de limitação daquilo que é o cotidiano das pessoas, talvez não esteja atingindo o objetivo, vamos dizer, dentro daquilo que as pessoas almejam exatamente de um candidato. Então, é transporte, educação, a saúde, quer dizer, entre outros temas que compõem, por causa da intimidade, vamos dizer, o município é o que está mais próximo das pessoas. Deixa eu aproveitar para lançar para vocês, então, ainda dentro desse aspecto da nacionalização, desse contraponto, nacionalização ou não, existe um descrédito, né, que é meio generalizado da classe política. Eu acho que é até perigoso isso, né? O eleitor, às vezes, pode achar que não tem mais salvação, né? E, no entanto, a gente tem a democracia aí para tentar cultivar ainda, né? Precisamos cultivar a democracia. Como é que os candidatos se situam nesse aspecto? Porque a gente vê as pessoas cada vez mais escolhendo, eu acho que pela rejeição. Quem eu não quero? Parece que escolhem primeiro quem não querem para depois chegar onde quer. Você percebe isso hoje mais claramente, Denilde? Nessa eleição acho que esse fator tá forte em algumas cidades, e acho que em São Paulo a gente percebe isso mais claramente, porque há uma crítica muito grande aos serviços públicos, e aí você tem uma crise em que a classe média passa a ter que utilizar mais esses serviços. Aí você pega que o principal problema identificado nas pesquisas tem sido segurança e saúde, porque são 2 temas muito fortes em que o cidadão precisa usar, perdeu o plano de saúde, tem que usar o sistema de saúde público, ele vai sentir quais são os gargalos. Então, acho que esse é um fator do descrédito quando você olha para a eleição municipal. Quando você olha para o quadro nacional, eu acho que tem um descrédito do cenário político que vem desde 2013, né? Do sistema, talvez? Do sistema político como um todo. E aí os políticos não têm conseguido responder. Eu acho que essa vai ser realmente uma tendência. Esse voto que a gente chama de voto por oposição, eu vou olhar para quem é o menos pior desse processo, pode ser que cresça nessa medida que, olha, eu tenho que escolher, eu sei que eu preciso, faz parte do processo democrático eleitoral, mas as minhas opções não me agradam. E os políticos não têm conseguido renovar esse discurso. E é um descrédito, inclusive, assim, você percebe com as propostas, né? Bom, faz a proposta de que vai manter os preços das tarifas de ônibus, mas a pergunta é como que vai ser pago? Porque todas as prefeituras estão com problemas de fluxo de caixa grande.
E aí, saindo de São Paulo, acho que a gente olhar para o Rio de Janeiro, acho que essa discussão é ainda mais crônica, porque o Estado está falido, a cidade está falida. Então, como que vai resolver? Já passaram os grandes jogos, né? Então, toda a questão do... A complexidade aumenta, né? A complexidade e as pressões vão ser maiores. Então, acho que o descrédito está relacionado com o quanto a gente espera desses serviços públicos e também de uma falta de perspectiva e de renovação da política. Eu acho que a gente tem muito pouca renovação, na verdade, do discurso político. Levando em consideração, quer dizer, que o sistema representativo começa, vamos dizer, pelo município, né, na figura dos vereadores, claro que eles têm uma função mais normativa e fiscalizatória, enquanto que o prefeito será o grande operador, né, e o proponente vamos dizer, das políticas públicas. Né? Então, você tem aí um desalento, é fato, e um desalento, um certo descrédito, tanto assim que um dos candidatos aqui na cidade de São Paulo até comentou na sua propaganda, pelo menos o que eu pude ver, de que eu não sou do meio político. Então, o fato de estar desapegado, isso de certa forma, talvez na sua comunicação, dá um certo distanciamento daquilo que as pessoas também estão desconfiadas. Então, quem sabe se o novo, né, com uma perspectiva talvez até, sei lá, empresarial, de gestão, isso dá um ar de renovação dentro da gestão pública e que venha atender essas demandas. Por outro lado, viemos de uma crise econômica, né, que foi bárbara. Quer dizer, está sendo ainda, né? Porque ainda estamos colhendo os efeitos sobre o desemprego. E isso gera, de certa forma, como a Denilde bem colocou, você tem uma demanda social muito grande sobre os serviços públicos. A pessoa que perdeu seu plano de saúde, ela pertence à classe média. E é interessante que a classe média exija também, porque de certa forma ela estava, não vou dizer blindada, mas estava dentro de uma como se fosse uma bolha de vidro, né, em que você estava um pouco distante do seu usuário. Os serviços, por exemplo, públicos de transporte aumentaram o número de passageiros, porque as pessoas estão deixando seus carros mais nas suas casas por conta do custo de combustível, manutenção, talvez até tenham vendido o seu próprio carro. Então, você tem aí uma exigência maior do serviço público e, ao mesmo tempo, não vou dizer não só uma insensibilidade, mas uma incapacidade de resposta no prazo que as pessoas e o anseio coletivo demandam. Agora, até que ponto para vocês, para a Denilde e também para o Renato, o eleitor faz uma ligação, por exemplo, a Haddad com o fato de o ex-presidente Lula ter virado réu num processo da Lava Jato? João Dória com tucanos, que também vira e mexe, tem nomes aparecendo em escândalos. A Marta, que saiu do PT, foi para o PMDB, Eduardo Cunha, tem aquela famosa filiação dela ao PMDB, com Eduardo Cunha ao lado, tantos líderes, caciques do PMDB. O eleitor faz essa ligação, Denilde, ou ele pensa mais aqui no dia a dia da cidade? Ou as duas coisas? Acho que as duas coisas. Eu acho que influencia, em parte. Em alguns casos, acho que mais, outros menos. Acho que, por exemplo, no caso do PT, o desgaste do PT enquanto partido tem afetado mais, não só em São Paulo, em todas as disputas. Então, se percebe tanto que não se usa nem as campanhas estão tentando se distanciar do partido para se posicionar. Então, o partido realmente tem um efeito. Mas, em outros casos, eu acho que para o eleitor não está tão claro essas ligações. Então, a ligação da Marta, que era do PT foi para o PMDB, e aí é o partido que agora é o partido do presidente. Então, acho que esse processo aí não fica claro. Ou mesmo os casos com relação ao Russomano, que até recentemente estava no STF, de acusações contra ele, que foi julgado. Mas, por quê? Porque aí eu acho que o eleitor olha assim, qual vai ser, para uma parcela do eleitor, o que vai trazer de benefício, né? Qual vai ser o candidato que mais vai se aproximar de propostas que possam realmente estar alinhadas com o que eu espero pela cidade. E aí essas questões mais do âmbito político ou mesmo das ligações e apadrinhamento vão afetar menos. Agora, para um eleitor com maior escolaridade, que faz um voto mais racional, que olha várias outras dimensões, aí sim vai afetar. Mas esse eleitor é pequeno no Brasil. O eleitor que analisa quais são as propostas. E as propostas são muito imediatas. Assim, ele propôs no meu bairro que vai ter um novo hospital.
então eu voto nesse candidato porque eu quero um benefício direto para a minha vida. Sim. Então, essa ligação mais direta nas eleições municipais, elas ficam mais evidentes. Tem que levar em conta que o papel do prefeito ele é propositivo e é de operação. Então, vamos dizer, se a pessoa que estiver se candidatando, né, independente de que corrente ou partido, tiver junto à opinião pública maior convencimento, principalmente nesses dois lados, tipo assim, vai resolver, porque os problemas estão aí, são comuns praticamente a todos, né? Uns mais, outros menos, mas são comuns a todos. Então, é essa visão. E outra coisa, essa questão pragmática hoje está cada vez mais acentuada. Eu estava recentemente num outro país, né, participando de um congresso, e ainda se falava do debate direita-esquerda, né? Aí, hoje, isso se dilui muito, de uma forma muito grande, porque o problema não é a corrente para um lado ou para o outro, mas aqui qual é a capacidade de realização que esse candidato que está, vamos dizer, no partido A, B ou C, não importa, tem. Então, o pragmatismo da população é muito maior numa visão de que a pessoa será capaz de atuar de uma forma direta, objetiva e que vai resultar em um benefício real, não só para ele, porque a princípio ele vai ter uma visão, vamos dizer, do pessoal, como também da coletividade. Às vezes não tanto da coletividade, mas dentro daquilo, do seu bairro, de necessidades muito mais imediatas. Porque você percebe que as críticas que são feitas, por exemplo, aos prefeitos, sempre as críticas assim, olha, no meu bairro a gestão não fez nada, né? Ou todos os problemas que tinham sido prometidos na última eleição não foram resolvidos. Então, porque eu estou olhando para o cotidiano, né? Então, eu passo na rua todo dia, eu pego ônibus ou uso o transporte público diariamente. Então, essas questões afetam bastante na escolha do candidato. E tem também, e acho que algumas candidaturas, elas têm um recall, que é o caso da Marta. Eu acho que ela ganha por ter sido prefeita e ter tido em algumas regiões uma imagem de realizadora. São Paulo é muito forte essa imagem. E tem também a projeção de alguns candidatos. Acho que o Russomano ganha de ter sido uma projeção na mídia muito forte. Então, isso já participou da última eleição para prefeito, então foi deputado, ou é deputado, então tem aí um espaço já aquele de comunicação com o eleitor que é grande. Então, acho que isso também facilita. E o que a gente tem percebido agora nessa fase da campanha é que começa a campanha negativa, né? Eu começo a desconstruir os candidatos. Eu não digo o que eu vou fazer, eu digo o que o outro diz que vai fazer de ruim ou fez no passado. Ou fez no passado. Então, essa é uma fase em que eu começo a desconstruir as candidaturas. E aí, algumas candidaturas podem ser mais afetadas que outras. Exato. E você tem todo um arsenal, né? Porque todo mundo tem história, quer dizer, pelo menos não importa em que área, vamos dizer, mesmo que você não, no caso específico de São Paulo, não tem pelo menos 2 candidatos que não são assim muito ligados ainda no universo político, mas você tem uma história, em algum momento eles atuaram em alguma coisa, então você tem registros, esses registros se tornam públicos e evidentemente serão utilizados, independente de cada lado, para aumentar a sua, vamos dizer, o lado negativo, né, sobre o outro. Esse é um ponto da lavagem de roupa, é uma coisa muito interessante na política. Respondendo a sua pergunta, acho que também é parte das associações, né? Eu uso as associações negativas no último debate, por exemplo, aí se eu não me engano, o Haddad colocou, olha, o Dória é aliado do Alckmin, porque sabe que há uma rejeição ao governador Alckmin. Então, você começa a usar essas ligações dessa forma para conseguir desconstruir algumas das candidaturas. Eu até confesso que eu acho que às vezes até nós, jornalistas mesmo, não colaboramos. Eu estava nesse último debate, por exemplo, e você tem um espaço até reduzido. Por exemplo, eu tinha 3 perguntas para fazer. Aí você fica, né? Eu queria, por exemplo, perguntar sobre um tema que eu acho muito caro, que se discute pouco, que é meio ambiente. Mas você tem 3 perguntas, você não pode... Eu não estou dizendo que é menos importante. E chega uma hora que você tem que, enfim, perguntar para o Russomano sobre o Uber, por exemplo, que foi a pergunta que eu fiz, para o Dória, porque tem essa dúvida se ele ganhar, se ele fica 4 anos, se não fica. A Marta também tem a mesma dúvida. O Major Olímpio, que caiu para fazer para ele, esse apoio do Paulinho, da Força ao Cunha até o fim. Acho que a gente também tem um pouco de culpa nesse aspecto.
Mas como que os candidatos podem colaborar também, considerando que a gente vê propostas muitas vezes que são superficiais também, né? Não resistem a uma checagem, né? E quase irrealizável, né? Tem coisas que, por exemplo, dentro do marketing político, a gente sabe muito bem que em alguns momentos você capricha nas cores, não é? Nas imagens, nas propostas, mas que são de difícil realização. Só que o fato de a gente vir de um processo nacional, onde o próprio marketing político, isso contribui, de certa forma, para esse desalento, né? As pessoas, vamos dizer, muitos estavam crentes para determinadas propostas. No dia seguinte, você muda da água para o vinho, da água para o óleo, eu diria, porque mal ou bem a água e o vinho se misturam, mas a água e o óleo se mantêm, né? Então, você tem aí uma realidade frustrante, não é? Então, de certa forma, esse processo de aprendizagem em função do exemplo recente no cenário nacional levou exatamente a isso. E temos que levar em consideração uma coisa também importante. Quando existe um costume dentro da política, né, que isso remonta, vamos dizer, o príncipe de Maquiavel, que diz que o bem se faz aos poucos, o mal se faz de vez. Então, se de repente, naquele momento que o Haddad foi eleito, né, algum tempo atrás, houve o quê? O aumento das passagens, aquilo se viralizou de uma forma tal, se tornou nacional e começou a cutucar os outros poderes também, né, o governo do Estado, o governo federal. E aqui, de repente, começou a transformar em movimentos de rua, quer dizer, como se um determinado assunto específico, que é a questão da passagem, né, de ônibus, que diz respeito ao município e ao cidadão daquela região, se tornasse um fator nacional de insatisfação. Não é? Então, aquilo foi como se fosse uma gota d'água desse conjunto de coisas. Aí você pode dizer, a população é racional? Não exatamente, mas pode dar vamos dizer, essa explosão, vamos dizer assim, de descontentamento em algo que talvez não tenha exatamente fundamento no município, mas pode extravasar. Eu acho que, na verdade, a gente passou por uma forma de organização das eleições no Brasil, com a forte peso midiático, que não havia debate. Então, e aí os candidatos não tinham muita preocupação em ter que explicar suas propostas. Acho que essa eleição também tem essa característica. O marqueteiro explicava melhor, né? O marqueteiro explicava melhor, e aí as campanhas eram lindas, maravilhosas. Com menos recurso, você é obrigado a ter que falar. Não que a gente seja contra o marketing, não é isso. Não é nem... As campanhas continuam sendo importantes. Eu acho que a comunicação é importante, mas havia um peso excessivo nesse processo. Mais para a forma, menos para o conteúdo. E menos por conteúdo. Então, aí você tem uma situação em que você não precisava nem checar se a informação estava certa, correta. E agora não. Agora a gente tem aí um momento em que os candidatos, de alguma forma, precisam explicar. E eu acho que as mídias sociais têm um peso grande. A gente tem explorado pouco, mas eu acho que a forma como o processo de discussão nessas mídias podem levar e ter uma justificativa das propostas e uma checagem. Rapidamente você vê se o candidato falou alguma coisa que não se coloca na realidade. Até para fechar o bloco, como o Renato, essa parte a parte que ele tem a ver com a sua tese e tudo, né? Mestrado, doutorado também, não é isso? O uso da mídia. Eles estão sabendo usar essas mídias novas aí, relativamente novas, né, que são as sociais? Uma coisa é aquilo que você organiza dentro das mídias sociais que vem dentro de um trabalho de marketing, né, que você pretende que viralize. A outra é o lado voluntário, ou seja, as pessoas, as organizações, dentro de uma sociedade fragmentada, onde você tem vários e vários grupos de atuação, não é? Isso dentro da Escola de Sociologia do Cotidiano, você está olhando já com bastante atenção, porque você não consegue controlar. Tá? E os grupos se organizam de uma forma muito vibrante e vão dando opiniões, vão distribuindo, e não é uma coisa puramente orientada por um centro e controlada por um centro. Ela se subdivide e subverte o próprio processo. Então, pode resultar em surpresa. Eu acho que isso é bastante favorável. Por quê? Porque existe ainda um lado que diz o seguinte: não, a mídia, vamos dizer, influencia, a mídia direciona, tá? A mídia trabalha em cima de fatos.
Pode dar alguma outra conotação, mas trabalha também em cima de fatos. Você não pode criar, senão ele se dilui. Agora, quando você tem uma sociedade mais fragmentada por conta das mídias sociais, a tendência é se espalhar, formar mais grupos e opiniões. Esse é um ponto muito importante. Mas os candidatos usam pouco esse recurso, né? Eles usam pouco essa mobilização desses grupos que poderiam ser favoráveis, inclusive para justificar suas propostas. Porque, né? de certa forma, dentro desse processo, né, vamos dizer, que esses grupos, na verdade, não estão ligados, talvez, ao partido ABC. Eles têm como se fosse uma certa autonomia, não é? De opinião e começam, evidentemente, a rebanhar público, não é? Tem, vamos dizer, como se fossem, não vou dizer partido, mas se tornam agremiações, né, de gente que concorda, vamos dizer, com aquela linha do pensamento e, de certa forma, se propaga. Agora, como você vai trabalhar com isso? Existem formas de captação, mas hoje está cada vez mais difusa e diluída. A gente pensa muito nos candidatos majoritários e a disputa pela Câmara Municipal, que a gente vê candidato prometendo coisas que a gente sabe que vereador não pode fazer, não tem nem autonomia para fazer. Hein, Denilde? Acho que, na verdade, alguns candidatos têm um desconhecimento sobre o papel do vereador, né? Não só em São Paulo, acho que em todas as cidades. E eu acho que o cidadão também. A pergunta que se coloca é assim, será que a gente precisa de uma Câmara Municipal, né, de vereadores? O que eles fazem? Só dão nome de rua, só dão títulos, né, para pessoas na cidade? Eu acho que tem um papel importante que a gente deveria valorizar mais, que é um debate sobre as políticas da cidade, a organização da cidade, acho que passa pela Câmara Municipal. Só que a gente tem um problema, que aí é um problema do nosso sistema eleitoral, né? Você tem um número muito alto de candidatos. Então, São Paulo, acho que, se eu não me engano, o último dado do TSE são 22 candidatos para cada vaga. Então, numa disputa, e São Paulo ainda não é nem a maior taxa de relação candidato-vaga. Do Rio de Janeiro, acho que é 33. Então, isso dificulta para o eleitor saber quem eu vou escolher, e aí os candidatos, para se destacarem, eu acho que essas propostas meio fora da realidade, eu acho que neste grupo, ele fala assim, eu tenho que me destacar. Como que eu faço isso? Como eu chamo a atenção? E aí eu faço algumas propostas que muitas vezes não vão nem ser implementadas ou vão ser vetadas pelo prefeito, que esse também é um outro problema principalmente em São Paulo, né? O prefeito Haddad, e não só ele, os outros prefeitos também, tem um alto índice de rejeição das medidas que saem do parlamento. Então, e a sua avaliação? Tem um lado interessante, é que dentro do sistema, vamos dizer, eleitoral, né, e representativo, a figura do vereador é importantíssima, porque você tem uma porta de entrada, tanto o prefeito quanto o vereador, né? Porta de entrada dentro de um quadro político. Agora, o que seria mais interessante, e isso infelizmente não avançamos, é a questão da implantação do voto distrital, né? Assim, poderíamos ter, vamos dizer, um microcosmo realmente da atuação. Hoje, como a paridade, vamos dizer, de 22 candidatos para né, para uma vaga, isso dá uma abrangência na cidade inteira, mas, na verdade, você tem uma cidade como São Paulo, que eu às vezes comento só, a região sul de São Paulo representaria a demanda de um país chamado Uruguai. É muito grande. Eu não estou falando de um país, eu estou falando de uma região que também tem as suas subdivisões. Então, hoje, da forma como está representado, quer dizer, além do desconhecimento, talvez, do papel o que é o vereador? Tem um papel normativo e tem um papel fiscalizador. O que é o prefeito, vamos dizer assim, propositivo e também, vamos dizer, a ação, né? Então, você tem aí um distanciamento muito grande daquele perímetro onde a pessoa pertence. Então, a pessoa vai buscar votos em várias pontas da cidade, não é? E fica cada vez mais distante daquele núcleo do qual ele poderia ser o representante. E, por conta disso, também das próprias demandas. É claro que nós temos honrosas exceções. Alguns se elegem em função de uma determinada área da cidade que ele se localiza tanto e faz. Que
tem candidatos a vereadores que, né, a renovação até é baixa em algumas cidades, né? Porque você tem vereadores que ficam... Quase dinastia, né? Às vezes a renovação não tem nem renovação. Alguém que já foi no passado e voltou a ser agora também. E às vezes vocês perguntam o que fizeram, né? O que fazem. Então, existe esse ato, vamos dizer assim. E hoje, com essa necessidade, com essa descrença, com esse desalento, há uma necessidade maior de ter essa aproximação, porque o eleitor está cada vez mais exigente, como eu comentei agora há pouco, pragmático, e vai exigir mais do vereador, mesmo que ele não entenda ainda, na sua totalidade, qual o papel que o vereador pode desempenhar junto à estrutura de governo. Nisso eu discordaria. Eu acho que pro eleitor, quando ele pensa na cidade, ele pensa no prefeito. Eu acho que ele vai continuar sendo um elemento um pouco difuso para o eleitor, e é só, para algumas cidades, inclusive, é só mais gasto, né? Então, a cidade olha quanto um vereador custa no seu para manutenção, em termos salários, os privilégios, né? Toda a estrutura que ele vai ter. E, muitas vezes, os candidatos, os vereadores, usam isso, a Câmara Municipal como um trampolim para a próxima eleição, para ser deputado estadual ou deputado federal ou prefeito, aqueles que se destacam que querem ser prefeitos. Então, eu acho que concordo com você de que vamos ter um eleitor mais preocupado com a gestão pública, mas ela ainda vai ser no executivo e menos no legislativo. No sentido hierárquico, eu não tenho dúvida. A visibilidade do prefeito é muito maior. E não tenha dúvida alguma que é evidente que a atuação do prefeito, ela influencia o quadro nacional. Agora há pouco conversávamos sobre a questão do parlamento, né? As eleições municipais, como é uma porta de entrada, vem influenciar também no sucesso das legendas. Estamos falando de um país hoje que tem 35 legendas. Então você tem aí, principalmente esses partidos mais tradicionais, majoritários, eles precisam ter prefeituras fortes, porque isso vai reforçar também a próxima eleição. Nós estamos falando já de 2018, né? Deputados e tudo. Então, você tem aí, se forem bem-sucedidos, bem avaliados, tendem a reforçar também a sua respectiva legenda. Caso contrário, ficam aí no limbo, vamos dizer assim, né? Nesse aspecto, a gente, por exemplo, na última eleição presidencial, ou nas últimas duas, a gente ouviu falar muito em terceira via, né? Essa vertente aí, acho que representada pela Marina Silva. Aqui a gente tem agora um russomano aí, né, com duas forças ali, pegando os três primeiros que você citou, né, Denilde? Russomano, Marta e Dória, parece que estão ali os três disputando quem vai para o segundo turno. De alguma forma isso pode influenciar lá na frente, na eleição presidencial, para se quebrar essa polarização que você citou, PT, PSDB, porque o PMDB também, ora esteve com o PSDB, ora com o PT, ele esteve em todos os governos, né? Que a gente pode falar de todos aqui. Se quebra? Dá para se quebrar essa polarização? É bom que se quebre? Olha, acho que sempre é bom que tenha mais competição, né? Então, acho que isso é um ponto importante do processo eleitoral quando tem uma diversidade. Eu voltaria para pensar assim, olha, na eleição de 86, no quadro eleitoral que foi no início da democratização, o PMDB ele conseguiu se sustentar como um partido municipal. Então, e aí ele conseguiu sair uma força muito forte nas regiões, em algumas regiões, e inclusive garantindo uma maioria bastante expressiva durante o governo Sarney. Então, acho que essa pode ser uma característica também desse momento, né? Mas aí depende de que tenha um governo que tenha algum sucesso em algumas áreas, que é principalmente na área econômica, e que consiga reverter esse quadro de descrédito com relação aos eleitores. No caso dos partidos, eu acho que vai ter uma órbita aí que vai ser desses partidos menores, que você vê não só em São Paulo, mas também o Crivella no Rio, que são candidatos que vão vir com um discurso muito específico, né? Um discurso de alguma forma que atrai uma parcela mais conservadora do eleitorado. A gente já percebeu isso na última eleição. O Congresso já tem uma característica que
em que esses grupos aí têm uma projeção grande, e acho que isso pode se ampliar para a próxima, para 2018. Mas o quadro até 2018 pode mudar muito, né? A gente não tem ainda um quadro muito claro, porque o processo ainda está muito instável. A gente não sabe os efeitos da Lava Jato para nessas candidaturas, nesses partidos, principalmente no PP, no PMDB, no PSDB, no próprio PT, como o PT vai se reorganizar depois desse processo. A própria esquerda, ela vem fragmentada, então como que vai ser a organização? E a rede, ela conseguiu se projetar, mas aí eu acho que ela ainda não conseguiu se projetar nos estados. Então, isso também vai ter um efeito. Ela está em cima de um nome ainda, né? Ela ainda está em cima de um nome. Todos os candidatos da rede, nos municípios importantes, estão tendo aí uma baixa projeção eleitoral. Então, significa que o eleitor ainda também não está reconhecendo essa terceira via. Mas é um quadro que pode se alterar muito até 2018. E as estruturas partidárias, evidentemente, contribuem, né? E vão buscar esses apoios. Agora, quando a gente chama de terceira via, se nós temos um certo desalento, né, em relação a uma descrença com o meio político, isso não é só no Brasil, mas em outros países passa pelo mesmo efeito, tá? Existe um distanciamento muito grande das populações perante seus representantes, não importa em que instância. Agora, o que nesse momento, tá, se a gente está falando de terceira via, talvez seja uma pessoa menos conhecida, tá, mas com alto grau de proposição e execução. Esse é um ponto, e que as pessoas têm que juntar duas coisas aí importantes. Essa questão propositiva, tá, com a sua capacidade de execução, e que também dê visibilidade para isso, porque é a terceira, para que se torne conhecido e, evidentemente, possa arrebanhar os votos necessários para poder ser eleito. Então, você tem aí um triângulo das Bermudas, vamos dizer, que não é de fácil execução. E eu acho que a gente, além disso, tem um outro fator que concordo com você, é que a gente não teve uma renovação das lideranças políticas que possa ter essa projeção para 2018, né? Então, na verdade, a gente tem lideranças que sofrem esse desgaste da política. Então, pode ser que a gente tenha um quadro como na eleição de 89, que a gente tenha um número muito grande de candidatos e aí você fragmenta muito a escolha eleitoral. E aí você tenha um candidato que se sobressaia com um discurso como aconteceu na eleição do Collor. Então, acho que a gente tem muitos ainda cenários que possam afetar aí esse quadro até 2018. Agora, questões externas, não digo nem externas, mas que não são tão assim de controle direto do prefeito. O desemprego, por exemplo, eu vejo todo mundo querendo colar o desemprego em alguém, né? Podem afetar a eleição, a parte econômica pode afetar a eleição, Denilde? A eleição municipal? A eleição municipal. Essa questão, principalmente envolvendo desempregados, a crise econômica do país. Sim, eu acho que ela afeta, porque ela afeta a perspectiva do... E o prefeito, por mais que ele possa dizer, olha, não é uma questão do âmbito municipal, mas você pode ter várias ações que criem mecanismos que tragam benefícios para as pessoas que estão desempregadas, ou que gerem, aí é uma preocupação dos municípios, que é trazer investimentos para a cidade. Então, você tem um espaço em que o prefeito possa e que as prefeituras possam atuar. Então, isso acaba afetando. Então, qual vai ser o tipo de ação para promover o desenvolvimento na cidade é bastante importante, sim, no debate. Obviamente, como uma discussão que é difícil, até para dizer, para apresentar para o eleitor, possivelmente os candidatos queiram sair desse debate. Mas eu acho que, por exemplo, um dado, acho que ontem que saiu os candidatos, uma proposta de um dos candidatos, se eu não me engano, acho que foi do Haddad, de ter um passe livre para desempregados. Então, isso já traz o debate da questão do desemprego. E aí você tem duas situações. Uma é a situação imediata, vamos dizer, das pessoas que se encontram numa situação de desemprego e buscam uma recolocação. E, é lógico, também a demanda por serviços públicos em função de terem perdido renda, um certo status, alguns benefícios que talvez na empresa ele tivesse e hoje não tem. Então, você tem
naturalmente esse tipo de demanda. A outra é o repensar a cidade do jeito que é. Quer dizer, nós estamos falando de uma megalópole, né? Entre as cidades globais, São Paulo tem uma importância muito grande. Só que você tem uma concentração muito grande ainda de atividades e, portanto, também de empregos em determinadas zonas da cidade. E essa é uma atividade que não vai passar pelo Estado. Claro que você vai buscar forças, investimentos, seja no governo do Estado, do governo federal e até mesmo investimentos externos, né? Principalmente em obras de infraestrutura que permitem, vamos dizer, inclusive emprego, principalmente da mão de obra que tenha menor escolaridade. Esse é um processo que você tem que agir com muita rapidez, mas que não é tão simples na sua execução. O que fazer? Como fazer? Não é? Então, isso tem que estar muito claro para poder dar resposta também para esses dois lados, ou seja, aquele que está passando por uma situação realmente muito delicada, né, de fragilidade social, e o outro que vai, vamos dizer, que busca no futuro, tudo bem, aqui na minha região, o que eu posso fazer? Eu tenho que me deslocar durante 2 horas, e de volta eu levo o quê? 4 horas, 4 horas e meia, pendurado num ônibus, metrô, trem, etc. É um desgaste natural, não é? Sim. Buscando emprego em vários pontos na cidade. Mas eu queria abordar outro aspecto econômico, mas agora voltado para a própria campanha, né? Vocês falaram no primeiro bloco, acho que a Denilde entrou um pouco por esse assunto, do financiamento das campanhas, né? Agora, enfim, não pode haver doação empresarial. E nessa semana, você citou de passagem, tentaram ali fazer uma manobra para criminalizar, entre aspas, o Caixa 2, mas com uma anistia, um perdão ali, né? Liberou geral para quem já fez, né? Ou está fazendo ainda, porque é só para depois que a lei seria só para depois da lei ser sancionada, né? Mas como é que isso está influenciando as campanhas, na visão de vocês? Esse aspecto de não poder haver doação empresarial, já que a empresa não vota, né? Nós sabemos que a empresa não vota, né, Denilde? Olha, acho que os candidatos estão um pouco perdidos, né? É um assunto controverso, não, e é um assunto em que eles... todo mundo sabia que a lei ia ser implementada, mas ninguém imaginou qual que seria o impacto. O uso do recurso pelo fundo partidário, dos partidos, então partidos que têm acesso a um fundo, uma proporção grande, pode financiar mais as campanhas, mas aqueles partidos menores, acho que aí a Rede, que os partidos mais à esquerda, o PSOL, todos esses, não têm tanto recurso, então isso afeta muito. E não há no Brasil uma tradição das pessoas, né? Pessoa física ir lá e fazer doação para um candidato. Então, isso também teria que mudar um conceito, que é olhar a eleição de uma forma como eu me comprometo com aquela candidatura a ponto de fazer doações. Então, essa ainda é um debate muito delicado para os candidatos, de como eles conseguiriam se organizar. E aí, os dados mostram é que o número de candidatos que estão financiando é muito alto. E também, ainda não saíram os dados preliminares do TSE mostram que também tem aí umas estratégias, né, que foram descobertas, pessoas que são funcionários públicos estão fazendo doação em algumas candidaturas e acima do valor que deveria ser. Os candidatos pessoas do Bolsa Família que estão fazendo doação, então você tem aí algumas estratégias. Acho que acho que um ponto positivo da lei é que foi a associação, o acordo entre a Receita Federal e o TSE, que eles estão cruzando os dados. Então, a gente imagina que logo ao final da eleição, isso vai ser mais claro como que foram essas estratégias que estão sendo ainda utilizadas e como que vai ser a punição nesses casos, que acho que é importante. O Gilmar Mendes, inclusive, comentou muito sobre isso, que é a primeira eleição, né, que a gente está dentro sobre uma nova regulamentação. Agora, não tenha dúvida alguma que, além dessa questão do distanciamento, né, da tradição de fazermos doações, isso se tornar de uma forma bastante clara, né, existe, vamos dizer, mecanismo, né? Esse mecanismo passa o quê? Pela fiscalização, inclusive até empresas de cartão de crédito entram também dentro desse processo, que você poderia também fazer doações.
Agora, as empresas de cartão de crédito também estão, vamos dizer, tentando como se organizar, porque, afinal de contas, o cartão de crédito é para relações de consumo. Sim. Não é? Originalmente, vamos dizer. Então, nós estamos falando de um processo de doação. Claro que existem instituições respeitáveis na sociedade, né? ONGs principalmente, que captam recursos, né? Se você olhar, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, né? Que é uma instituição respeitável, ele tem todo um processo. Você tem lá, liga para o número tal, você pode doar, não é? Para determinada finalidade. Mas no caso específico do partido político em apoio àquilo que você acredita, ainda não temos essa tradição. Então, tem que, na verdade, nós estamos num momento altamente didático, seja na forma, conteúdo e também a questão fiscalizatória. E aí o TSE entra com bastante vigor. Eu acho que, assim, a pressão, né, e o resultado da tentativa de mudar a lei numa forma muito escusa, né? Porque não foi só, eu acho que não foi só a discussão do problema de fazer uma mudança de anistia, foi a forma como esse projeto entrou, né, na pauta de votação, na calada da noite, sem muitas pessoas, né? Você estava lá com criança quórum sem baixo, pai, né? Ninguém é pai da criança. Aparece. Então, acho que foi didático nesse aspecto também, que a sociedade não está muito disposta a pagar esses custos que antes poderiam acontecer sem muito se perceber o que está acontecendo, do que os políticos estão fazendo. Então, essa atenção, acho que ela também é didática. E, por outro lado, mas um dado que eu queria chamar a atenção é que as empresas não fazem doação, mas ainda o limite o peso da renda é importante, Sim. né? Porque você tem 10%, você pode doar até 10% dos seus rendimentos. Então, você vê que alguns empresários, algumas candidaturas conseguem, que tem mais acesso a esse grupo da população, tem conseguido se sair relativamente bem nesse processo de captação. Então, isso também mostra que, de alguma forma, você mantém... Se um dos objetivos da lei era diminuir o peso de um grupo, que é o grupo ligado a algumas empresas, pode ser que ainda não tenhamos esse resultado. Bom, a gente está indo para o encerramento, vou pedir uma última palavra para vocês, eu tentar resumir aqui, explorando bem mesmo o lado didático de vocês, mas o lado cidadão também. Começando pela Denilde, o que, na sua visão, até como cidadão, você acha que está faltando? Vamos fazer um recorte, né? Campanha eleitoral de São Paulo, o que está faltando e no que o eleitor deve ficar atento? Olha, eu acho que está faltando um debate sobre a organização da cidade, né? Por exemplo, como que vai ser a gestão das subprefeituras, né? Que isso impacta no nosso dia a dia como morador da cidade. Então, acho que esse é algo que eu gostaria de ter mais esse debate dentro das candidaturas. E acho que uma coisa que o eleitor tem que ficar atento, e eu sempre falo isso para os meus alunos, neste momento em que a campanha eleitoral ela está nessa falta de escassez de recurso, campanhas muito caras que estão aparecendo, elas também devem ser vistas como um ponto, porque quem é que está fazendo a doação, qual que é a fonte de financiamento dessas campanhas. Eu acho que é um ponto que o eleitor também deve perceber e ficar atento. Eu concordo exatamente nesse aspecto. O primeiro de tudo é a questão da repensar a cidade. Isso é fundamental. Já houve debate suficiente, tem especialistas no mercado, temos bastante dados, números, para poder realmente ter uma visão completamente diferente. Já está faltando ousadia, eu diria, na parte do discurso colocado. Tá? E o outro tem que cuidar muito bem é como essas propostas estão sendo encaminhadas do ponto de vista mercadológico. Tá? Eu sei que todo candidato é um produto midiático, mas, acima de tudo, como a população já está, vamos dizer, de certa forma, com o pé atrás em relação à proposta não muito bem fundamentada, tem que se tomar muito cuidado naquilo que se coloca, tá, a ponto de prejudicar não só uma imagem, mas uma candidatura e, acima de tudo, vir a frustrar esses próprios eleitores no momento da execução dessas promessas totalmente vagas e difícil cumprimento. Muito bem, quero agradecer aqui então a presença de vocês, começando aqui pela Denilde Oliveira
Rose Hacker, professora do curso de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Acho que ajudou muito a gente a ter uma luz aqui, o eleitor, o cidadão. Obrigado, Denise. E a mesma coisa aqui, agradeço a Renato Vieira, professor do curso de Gestão Pública do Complexo Educacional FMU. Obrigado pela presença, até uma próxima. Bom, e com isso a gente encerra aqui o Estadão Discute, pela Rádio Estadão, pela TV Estadão. Semana que vem a gente volta com mais um tema relevante para debate, também para sua reflexão. Até lá.